Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente tem mais um vídeo legal sobre uma nova temática em relação a curativos, a feridas. E antes do vídeo eu queria pedir a vocês que curtam esse vídeo, assim que possível. Compartilhem também se gostarem, comentem, deixem alguma dúvida, alguma sugestão. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque sempre que sair vídeo novo você vai estar sendo informado, você vai estar sendo avisado que tem vídeo novo. Então vamos embora para o vídeo, que hoje tem um tema bem legal, que é o pé diabético. Hoje a gente vai poder identificar alguns tipos de lesões, vai poder destrinchar algumas características específicas de cada lesão. A gente vai poder desmistificar também uma questão que é o abscesso plantar. Muitas vezes a gente não percebe, o paciente acaba demorando muito no seu serviço e está grave e você não consegue reconhecer. Hoje a gente vai poder aprender alguns bizus para poder identificar isso tudo e tratar da melhor forma o nosso paciente, que é o nosso principal alvo. Então vamos embora e chama na ferida. Então, inicialmente a gente precisa destrinchar um pouquinho o que é o diabetes mellitus, ou diabetes mellitus, ou simplesmente diabetes. A gente tem basicamente dois tipos dela. No tipo 1 é uma doença que aparece geralmente na infância. O pâncreas deixa de produzir a insulina simplesmente, e esse paciente vai para o resto da vida ser dependente de insulina. O tipo 2 está muito relacionado ao estilo de vida, ao modo de vida, a parte que é também genética, então geralmente avô, pai, mãe, avó, quando tem essa doença, transcreve sim para a próxima geração. E além do pâncreas poder não produzir a insulina em quantidade suficiente, o nosso organismo cria resistência à insulina. Então fica insuficiente no nosso organismo. Geralmente o paciente tem um estilo de vida de comer muito carboidrato, de comer muito açúcar, e a insulina que está circulando no organismo não é suficiente para derrubar essa glicose. Então esse paciente fica realmente diabético. Geralmente uma mudança no estilo de vida associados a hipoglicemiantes orais, que são as medicações específicas para o diabético, conseguem regular de uma forma direta essa questão do diabetes. Ou quando o paciente não consegue regular, é uma diabetes muito oscilante, esse paciente fica também dependente da insulina para o resto de sua vida. E por que tem que entender essa base mais ou menos de o que é o diabetes e quais os tipos? Arthur, todos os pacientes são diabetes tipo 2 na clínica? Não. A gente tem pouquíssimos pacientes sim do tipo 1, geralmente são mais jovens, tem um controle maior sobre a glicemia porque desde a infância os pais vêm regulando isso com o serviço médico, e diria a vocês que 99% são pacientes tipo 2. Geralmente um estilo de vida bem desagradável, um estilo de vida que não compete à sua idade, geralmente pacientes idosos, e muitos pacientes vêm descobrir o diabetes aqui na clínica. Por quê? A gente tem essa teoria, eu tinha também essa teoria na infância, eu brincava muito com minha mãe e com meu pai em relação a algumas feridas que apareciam, por exemplo, jogando bola ou caía no chão, coisa de criança, e quando demorava muito a gente associava logo a diabetes. Então a gente pensava, imaginava, porque a ferida não está cicatrizando, tem diabetes. E hoje é um costume muito grande dos pacientes aqui na clínica de dizer assim, graças a Deus não sou diabetes, senão não estaria fechando. Ou quando a gente pergunta se é diabético ou não, o paciente responde, graças a Deus não sou e por isso que está fechando. Então o paciente associa muito o diabetes ou a doença com a cicatrização. E realmente tem um fator que interfere, que atrapalha a cicatrização, que demora a cicatrizar. Então é essencial identificar esse paciente que é tipo 1, tipo 2, que a gente pode fazer uma estatísticazinha e saber realmente que esse paciente do tipo 2 é o que de maior costume ocorre aqui na clínica. E quando está relacionado ao estilo de vida, fica ainda mais complicado de cicatrizar uma ferida de pé diabético, porque esse paciente está envolvido em vários parâmetros ou fatores de risco que estão interferindo na cicatrização. Quando vai permear a diabetes, a má alimentação, tanto de açúcares como de gordura, está muito associado com a má cicatrização. O estilo de vida associado ao diabetes está muito associado também a doenças arteriais, que a gente vai conversar um pouquinho também nesse vídeo, que é um complicante gigante, que pode dizer ao paciente que ele vai precisar amputar ou não a perna, amputar ou não aquele dedinho que está necrosado ou que está infectado. Então são questões essenciais a ser identificadas naquele processo de avaliação de ferida que a gente conversou. A gente não pode ir diretamente para a ferida, para a lesão, esquecendo antes da anamnese, do exame físico, do vínculo com o paciente. Então a gente precisa saber se esse paciente é diabético. Se ele ainda não é, saber quando ele fez o exame, e se ele não fez ainda, requisitar um exame como esse para saber, para diagnosticar se realmente ele é diabético ou não. Quando a gente identifica tipo 1, tipo 2, estilo de vida, a gente vai para um fechamento. A gente vai fechar realmente esse assunto
se uma pergunta bem comum, existe só o pé diabético? É uma lesão, por que chama pé diabético? O pé é da doença, o pé é do paciente. Então a gente vê que a diabetes não atrapalha somente o pé diabético, a diabetes atrapalha qualquer tipo de ferida. E quando ela está descompensada, está oscilante, ela vai atrapalhar mais ainda, porque aquele paciente não tem um estilo de vida bom, além disso não tem uma qualidade de vida boa e seu estado geral está lá embaixo. É um paciente geralmente desnutrido, é um paciente anêmico, com a cara que não está muito bem, você encara ele, sabe que ele não está feliz, não está sentindo uma qualidade de vida realmente boa, agradável. Aquele paciente está em um estado geral debilitado. Isso se observa sim quando a diabetes está descompensada. Ou é um paciente muito inativo, um paciente que não tem ânimo para nada. Isso tem que ser observado também nos curativos. Se o paciente está assim, observar e requerer que ele volte para o seu endocrinologista para fazer uma avaliação mais integral. Esse paciente geralmente tem que ficar um vínculo muito interessante com o médico dele. A diabetes descompensada atrapalha muito a cicatrização da ferida do pé diabético, mas respondendo a minha pergunta que eu indaguei agora, é que a diabetes não atrapalha somente o pé diabético, vai atrapalhar a úlcera venosa, vai atrapalhar a úlcera arterial, hipertensiva, qualquer lesão a diabetes descompensada vai atrapalhar. Agora, aquele paciente que está com a diabetes compensada, está com a diabetes bem controlada, vai ajudar muito a cicatrização. A ferida precisa de sangue, a ferida precisa de nutrientes, precisa sim de açúcar. As nossas células precisam de açúcar sim, para estimular a cicatrização, para defender contra micro-organismos, mas a diabetes descompensada atrapalha, coloca isso tudo em risco, tudo em jogo. Então, um processo interessante, além de fazer a anamnese do paciente, o exame físico, a entrevista com o paciente e seu histórico, é realmente ver como é que está essa qualidade de vida dele, como é que está a sua alimentação, o estilo de vida, como é que está a diabetes, qual o valor que se apresenta todos os dias na glicemia lá capilar que ele faz todos os dias. Então são processos essenciais para o seu tratamento. Porque a gente se perde muito em algumas feridas do pé diabético, porque a diabetes não controlada vai botar tudo a perder. A lesão está lá perto de cicatrizar, mas não cicatriza, fica muito sujeita a uma baixa imunidade, a gente vai ver isso também. Então, sempre avaliar direitinho isso aí é essencial para poder identificar qual o risco o paciente está correndo e qual o programa que você vai seguir, qual conduta você vai seguir. Por quê? A diabetes descompensada, você vai perceber, como em outros parâmetros que a gente já conversou em outros vídeos, a gente não tendo uma ferida limpa, a gente não tendo um paciente que colabora, não tendo repouso, ele molha o curativo, a diabetes está descompensada, a ferida não vai cicatrizar. E você pode colocar pó de ouro ou ouro em pó que não vai cicatrizar. A gente pode colocar o melhor produto, mas ele não vai evoluir. Então, parâmetros como diabetes, glicemia capilar, tem que ser avaliados para realmente seguir o melhor fluxo do paciente, a melhor cicatrização, até a sua futura alta, então esperada alta. Em relação ao diagnóstico de lesões no paciente portador de diabetes, a gente pode destrinchar 3 fatores que são causais, que são 3 fatores-chave para o diagnóstico, para o achado clínico no pé do paciente portador de diabetes. A gente sabe que a diabetes influencia várias partes do corpo, causa danos em várias áreas do nosso organismo, como olhos, rins, mas tem 3 fatores relacionados à cicatrização, relacionados a feridas, que são essenciais a gente identificar. O primeiro deles seria o dano ósseo. O dano ósseo do diabetes vai provocar no paciente deformidades nos pés. Seja o pé de Charcot, que é um dos mais conhecidos, onde há o desabamento das articulações dos ossos do pé, e esse pé fica praticamente achatado. Então o paciente vai ter uma área maior de abordagem sobre o solo, promovendo, desencadeando mais fatores de risco em relação ao aparecimento de lesões. Uma segunda deformidade óssea interessante são os dedos em garra. Então esse paciente não vai ter mais os dedos pisando com a sua polpa, e sim praticamente com a área perto das unhas dos pés. Então esse paciente vai ter um dedo em garra, que é mais ou menos assim, pisar no solo vai machucar muito uma área que não é preparada para ter atrito. Então a gente tem que imaginar que nossos dedos foram feitos realmente para ter uma pisadura no solo que seja confortável, um coxim adiposo para suportar a pressão. E quando essa pressão não é suportada, aparecem lesões, aparecem calos, que a gente vai conversar também nesse vídeo. Mas quando está o dedo em garra, a área mais fininha, a área mais próxima ao osso, vai ser acometida. Então o paciente vai pisar nessa área e vai favorecer um aparecimento mais rápido de lesões. Então essas 2 deformidades são bem características nos pacientes diabéticos, que também vão influenciar no aparecimento de lesões. Vai influenciar diretamente no nosso diagnóstico e na nossa correção. Por quê?
Se a gente observa que o paciente pisa de uma forma errada, a gente tem como tratar de uma melhor maneira, fazendo coxins para desviar o foco da pressão. A gente também vai conversar em outros vídeos em relação ao tratamento específico para cada lesão. Nesse vídeo hoje a gente vai falar como diagnosticar, quais os sinais mais presentes, mais evidentes, para a gente ser certeiro no diagnóstico. E mais futuramente a gente vai fazer um vídeo que traga todas as informações em relação às condutas, aos tratamentos necessários para cada tipo de lesão. Então, a deformidade óssea, além do pé de Charcot, os dedos em garra, que são muito específicos do paciente diabético também, como também outros tipos de doenças, como a hanseníase, por exemplo, também acomete muito a questão óssea. Um segundo dano interessante, de muita importância para o aparecimento de lesões, são os danos neurais. Então, o paciente fica com aquela neuropatia diabética, que é o quê? O paciente começa a sentir dormência, costuma sentir choques, chunchadas, como eles mesmos dizem, uma ardência grande nos pés. Então, favorece ao aparecimento mais rápido também de lesões. O paciente que se fura, que se corta, que se queima, não sente. Então, quando ele vem sentir ou quando vem reparar, é ao olho nu realmente e reparar algum tipo de inflamação, de sangue, de mau cheiro. Então, esse paciente só vai perceber a partir do momento que olhar, porque sentir ele não está conseguindo. Esse paciente tem que ser bem observado, tem que passar realmente pelo seu endocrinologista direitinho, porque tem medicações que aliviam isso e o cuidado com os pés é essencial nessa fase. Então, diversos pacientes que a gente recebe aqui com furada com espeto, furada de pedaço de pau, furada em prego, em caco de vidro. Teve um paciente que sua esposa quebrou uma travessa de vidro em casa e esse paciente não reparou. Ele foi para o banheiro tomar banho, quando chegou no banheiro viu sangue saindo debaixo do pé. Quando foi ver, ele veio aqui diretamente para a clínica, de forma de urgência, depois que começou a sangrar. A gente foi realmente fazer a limpeza, tinha um corpo estranho que era um pedaço de vidro da travessa que tinha quebrado. Então ele pisou, não sentiu e só veio reparar quando viu o sangue dentro do banheiro. É uma coisa muito comum nos pacientes, somente pacientes também que sentem queimadura, às vezes nos braços também tem uma neuropatia bem interessante, nos pés também. E não vem sentir realmente quando o negócio está bem mal, realmente ruim de evolução. E quando vem perceber já é uma característica já de infecção, de inflamação intensa, que às vezes leva a perder dedo, leva a perder antepé, que são alguns tipos de amputações também que ocorrem no paciente diabético. Um terceiro dano, que é um dos mais essenciais também para o tratamento de feridas, é o dano vascular. Então, já que a diabetes está associada muito ao fator de risco de alimentação, estilo de vida, sedentarismo, a doença arterial está totalmente vinculada a isso também. A má alimentação, sedentarismo, estilo de vida ruim, vai trazer entupimentos nas artérias, vai trazer a famosa aterosclerose, a formação de placas de gordura dentro das artérias. E a gente sabe que nos membros inferiores, principalmente, quando chega 3 artérias principais, tem muitos pacientes diabéticos aqui que chegam com essas 3 artérias entupidas. Seja pela grande taxa de glicemia, o açúcar também é um grande favorecedor de entupimento de artérias, muito associado também à gordura. Esse sangue fica muito mais grosso e dificulta realmente chegar nas extremidades dos pacientes. Então, pacientes que vêm a ser amputados em nível de coxa, geralmente são pacientes diabéticos, fumantes ou não fumantes, mas com um estilo de vida bem desagradável, um estilo de vida bem anormal, que seria o legal, seria o normal, uma boa alimentação, uma caminhada diária, um estilo de vida realmente que leve a uma vida salutar. Então, esse paciente diabético associado a dano vascular traz prejuízos. Por quê? Isso deve ser observado também com muita clareza pelo enfermeiro que está tratando ou pelo profissional de saúde, se você é fisioterapeuta, se é técnico de enfermagem, alguma área afim que trata também de feridas. Um ponto essencial da avaliação de feridas é o palpar o pulso. Então, todo paciente que você pegar, seja admissão, seja readmissão, seja da antiga, que você conhece há muito tempo e tratou ele de uma forma, você tem que reavaliar. Tem que novamente palpar o pulso, confirmar essa presença de pulso. Tendo pulso, você prossegue o tratamento tranquilo. Não tendo pulso, sendo diabético, já é um complicante. Então, qualquer lesãozinha no dedo que seja, mínima que seja, se você for fazer um desvidamento, uma ação mais invasiva sem ter pulso, vai provocar possivelmente uma amputação no paciente. Então, se esse paciente tem 3 artérias entupidas, por exemplo, diretamente vascular. Esse vascular vai avaliar realmente a qualidade do sangue que está chegando, se não está, onde é que está o entupimento e programar a melhor conduta para ele, seja por bypass, seja por angioplastia. Então, esses pacientes a gente tem que avaliar muito bem, não palpar o pulso, nem tibial posterior, nem pé de osso, mandar diretamente para o angiologista, para o médico vascular.
tem que ser referência porque a cicatrização não vai ocorrer e você vai colocar o paciente em risco. Então, muitos danos acometem os pacientes hoje em dia, quando vão para serviços distintos, que o profissional de saúde que atende faz um procedimento que não é usual para um paciente que não tem pulso. Então, se o paciente não tem pulso e faz esse procedimento mais invasivo, ele tem um risco grande de ter amputação. Então, é muito comum que a gente observa e é um alerta que eu dou realmente, palpar o pulso e, se não encontrar, encaminhar para a esfera superior, que seja seu médico vascular, o seu endocrinologista também responsável pelo paciente que você está conduzindo. Em relação ao aparecimento de lesões, a gente viu todos os danos que podem acometer o aparecimento de lesões, a gente tem algumas características essenciais a serem identificadas. Eu vou fazer um esquema legal para você realmente apreender esse conhecimento e usar bem no seu serviço também. Então, um pé normal, você imagina de um pé natural, seja o seu, seja o meu, seja de quem for, todo mundo pisa errado. Então, se a gente procurar aqui no mundo todo, 99,9% das pessoas pisam errado, se posicionam errado, sentam errado, então a gente é todo errado. Mas pensando nisso, na nossa forma de pisar, eu, por exemplo, piso uma pisadura muito interna, né? Eu fico com a parte mais interna do hálux muito cheia de calo, porque eu piso muito para dentro. Então, se corrigir essa pisada, vai evitar o aparecimento de calo. E falando em calo, é a primeira lesão que aparece no pé diabético, o calo plantar. Esse calo plantar tem que ser identificado o quanto antes e, sendo identificado, tem que ser enviado logo para o tratamento, gente. O calo plantar, eu vou dizer a vocês que é o que dissemina quase tudo. Quase tudo que aparece no pé diabético é o calo que vai levar a culpa, eu diria assim. Por quê? O paciente está pisando errado numa área específica do pé e está formando um calo. Então, o enfermeiro, o profissional de saúde que estiver com ele, sendo seu companheiro, seu anjo ali, cooperando no seu tratamento, tem que observar esse calo. Então, a localização do calo vai ser essencial, porque ali você sabe que está tendo muita pressão. Então, o paciente está pisando com muita força ali ou está pisando todo o seu peso naquela área específica. Encaminho logo para o endocrinologista dele. Então, aqui em Campina, hoje, existe uma clínica, Dr. Antônio Fernandes, que é um endocrinologista, que faz um tratamento que chama baropodometria. Esse paciente pisa numa espécie de balança, uma plataforma, e o profissional que está ali avaliando esse paciente vai saber onde é que está pisando com mais pressão. Então, se o paciente pisa incorretamente, essa máquina vai identificar qual a área e vai preparar uma palmilha especializada, ou seja, VIP, para aquele paciente. Então, é específica para aquele paciente, no tamanho certo, desviando o foco da pressão para uma área específica. Então, esse paciente vai ter algo sob medida, que vai lhe ajudar muito no seu dia a dia e vai praticamente desviar o foco da pressão do calo e esse calo vai deixar de existir. É uma grande sacada, porque muitos pacientes chegam aqui, diabéticos, pedem para a gente fazer um desbridamento, ou a gente chama muito de desbastamento, que é a técnica mais correta do calo, onde a gente pega uma lâmina 24, a gente gosta muito da lâmina 24 ou 23, de aliviar um pouco esse calo. Então a gente vai quase paralelo à pele, fazendo raspinhas, tirando, até deixar uma pele mais fina, mais agradável à pele do paciente. Essa técnica sendo feita, o paciente depois de uma semana, duas, o calo volta de novo. Então o paciente pensa, aquele profissional disse que ia tirou o calo, mas voltou, e agora? Então o paciente que acontece isso, a gente sabe que o calo vai voltar, porque ele está pisando incorreto. Você removeu a pressão, você removeu aquele excesso de pele sobre o calo plantar, mas não removeu o foco da pressão. O paciente continua pisando errado, então vai voltar. Mas com essa técnica de baropodometria, ele sendo bem acompanhado, usando essa palmilha certa para ele, esse calo não vai ser reincidente, não vai voltar, não vai ter uma readmissão desse calo. Então esse paciente sendo bem conduzido, você trata ele e o salva de posteriores amputações, de possíveis infecções. Então o calo plantar é das primeiras lesões que nos dá um tempo de pensar, nos dá um tempo de agir para evitar coisas posteriores que venham desagradar o paciente, que venham pôr em risco sua vida, membros, sua saúde em geral. Então, identificando o calo plantar, tem como se intervir logo para evitar coisas posteriores. Após o calo plantar, se a gente não interviu, ou seja, vamos imaginar que você descobriu um calo plantar, esse paciente não foi bem cuidado e esse calo plantar se transformou no mal perfurante plantar, que é uma das lesões que mais acomete também o pé diabético. E podem ser de duas formas. Ou o paciente está lá com um calo e ele continua pisando em cima, não foi aliviada a pressão, não foi orientado sobre aliviar a pressão
da pisada, abre-se uma lesão. Então o calo se transforma numa lesão geralmente ulcerada, até chegar numa extremidade óssea ou numa extremidade de articulação. Isso é bem característico. Faz um calo plantar. Uma dica legal do calo plantar é quando você vê aquele calo com um raiozinho meio roxo, meio amarronzado, você sabe que tem lesão lá embaixo. Então quando você desbastar, possivelmente vai ter uma lesãozinha lá embaixo, por mais superficial que seja, mas está liberando sangue. Então esse raio que aparece no calo plantar identifica ou sugere a você, sinaliza a você que existe uma lesão ali embaixo. Voltando para o mal perfurante plantar, quando realmente se abre uma lesão, geralmente ulcerada, a gente é bem característico de ver que a lesão fica com as bordas mais elevadas, com queratose ou hiperqueratose, que é o excesso de queratina, excesso de pele, porque o organismo quer aliviar a pressão, manda mais pele e forma o calo. No mal perfurante plantar, esse calo vai estar ao redor. E na lesão vai estar ulcerada, geralmente quando você tem uma mensuração dessa úlcera, você tem parâmetros para ser avaliados, você com a pinça, portando a pinça, vai tentar colocar onde estiver mais profundo. E geralmente essa profundidade atinge ao nível de articulação. E isso é bem lógico, já que o paciente está pisando só naquela área, pisando, é a mesma teoria da lesão por pressão. Onde tem extremidade óssea vai ficar muito mais fácil de romper a pele, mesma coisa o pé diabético. Onde tem uma extremidade óssea ou de articulação, sempre que ele pisar, vai machucando e fazendo ferida. Então, avaliar o nível de profundidade. Por que eu disse que o calo desencadeia tudo? O calo desencadeia o mal perfurante plantar e o mal perfurante plantar fica como uma porta de entrada. A porta de entrada no pé diabético é um dos fatores principais para infecções. Uma outra porta de entrada é a infecção fúngica, a gente vai falar um pouquinho dela também. Mas o mal perfurante plantar acaba sendo também uma porta de entrada, porque é uma lesão ulcerada, profunda, que o paciente às vezes não trata da melhor forma. A gente teve um exemplo recentemente que nos deixou chocado, a gente vê muita coisa aqui, mais tradição, de cultura, mas tem algumas coisas que não entram na nossa cabeça. Um paciente que mora no sítio, cuida de bicho, de vaca, de cavalo, tem uma lesão ulcerada, um mal perfurante plantar, e foi indicado que ele pegasse seu pé com a lesão, tirasse o curativo e colocasse sobre o esterco. Então esse paciente colocou na forma de esterco, deixou lá, tem que ser fezes já recentes, então ele até disse que estava até quentinho na hora. Ele coloca lá o pé sobre o esterco, sobre as fezes do animal, para uma forma de cicatrizar mais rápido. Então esse paciente está muito mal orientado, a gente sabe que tem muita bactéria naquelas fezes e sabe que ali foi um risco gigante. Então ele ficou com um risco gigante de realmente ter que amputar o pé e um tratamento posterior de amputação mais elevada, com infecção mais grave, pondo em risco a sua vida, sim. Então a porta de entrada do mal perfurante plantar, quando não é tratado, fica muito sujeito a infecções bacterianas. E essas infecções, depois do mal perfurante plantar, vai levar a abscessos plantares. Então o mal perfurante plantar é um grande iniciador do abscesso plantar, que é algo mais complicado. No início do vídeo eu falei a vocês que o grande bizu é identificar ligeiro o abscesso. Então, apareceu na região plantar do paciente uma forma em V, hiperemiada, quente, ou seja, com temperatura, com sinais flogísticos, o paciente está tendo febre, o paciente não come, o paciente está debilitado. Então isso sugere muito um abscesso plantar. Lesões de mal perfurante plantar com bolhas, com mau cheiro e com regiões hiperemiadas sugere que a infecção está lá dentro do pé, está causando dano naquele pé, e quanto mais tempo demorar, maior é a área do pé a ser afetada na cirurgia. Então, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias, o paciente vai deixar de perder um dedinho para perder 5, para perder o antepé todo, para perder a perna. Então isso é essencial da gente intervir o quanto antes. Apareceu um mal perfurante plantar, fez um abscesso plantar, identificou, manda direto para o cirurgião vascular, ele vai fazer a limpeza cirúrgica e tirar o máximo de área que a infecção conseguiu abranger. Então, depois do abscesso plantar, a gente vai para outro tipo de lesão, que é o pós-desvidamento de abscesso plantar. É uma coisa bem característica, a gente tem que ter em mente, nem sempre o pé vai vir, ou a ferida cirúrgica, vai vir da cirurgia limpa, totalmente limpa. Então, geralmente essa lesão vem com extremidades ósseas expostas, vem com bastante sangramento, ainda com um pouquinho de odor, com tendão esfacelado, que é um grande perigo. Eu dou um bizu gigante sobre isso, muito cuidado com o tendão. Tendão é uma parte do nosso corpo, uma peça anatômica que não tem defesa, então ele é muito sujeito a infecções, e como ele se estende de articulação para articulação, quando pega uma infecção, essa infecção é levada para outra parte do corpo e assim vai. Então muito cuidado com o tendão também esfacelado pós-cirúrgico.
Nas lesões pós-desbridamento, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, de ficar muito em cima do paciente. A gente vai ter outros vídeos em relação ao tratamento de cada uma, mas especificamente a lesão de pós-amputação ou pós-desbridamento cirúrgico, muito atento e fique muito em cima. Tem lesões que você vai ter que lavar 2, 3 vezes ao dia, tem lesão que você vai fazer todos os dias, mas nunca deixar um curativo muito tempo, por mais que o material seja top das galáxias, não deixe muito tempo o curativo, faça todos os dias. À medida que a lesão for evoluindo, passou 1 mês, 2 meses, você vai estendendo mais um pouquinho, de acordo com o que você tiver em mãos. Então, pós de amputação, pós de abscesso, ficar muito ligado em relação a esse tipo de lesões. Uma outra porta de entrada que a gente conversou também é a infecção fúngica. A infecção fúngica, tanto em unhas como interdigital, a gente tem que ficar bem atento, que também são portas de entrada. A gente costuma brincar muito aqui que o fungo é o porteiro do inferno, né? Ele abre a porta para a bactéria. Então, a partir do momento que tem infecções fúngicas, excesso de umidade, esse pé fica muito sujeito a infecções bacterianas. Por quê? A infecção por fungo, já que tem umidade, ele adora umidade e calor, essa infecção fúngica vai fazer pequenas lesões nos pés dos pacientes, tanto em unhas como interdigital, e as bactérias vão se aproveitar dessas incisões, dessas lesões, dessa perda de integridade tissular e vai aproveitar e fazer infecções bacterianas. Então, além do mal perfurante plantar que a gente acabou de conversar, existe também as infecções fúngicas que também são portas de entrada. A bactéria vai se aproveitar tanto do mal perfurante como da infecção por fungo. Então, a bactéria se aproveitando desse espaço também vai acometer por abscessos plantares, também vai fazer infecções em pododáctilos, vai fazer infecção nos dedos dos pés. E esses dedos correm risco de levar de um para o outro, tendo uma amputação maior. Às vezes de um dedinho, de 5 dedinhos, de um antepé. Então, o abscesso plantar não necessariamente ou não obrigatoriamente começa de um mal perfurante, tá, gente? Eu dei um esqueminha bem legal para você tentar acompanhar. Mas o abscesso plantar também pode iniciar a partir do dedo. Começou uma infecçãozinha na unha, a bactéria se aproveitou daquela unha, faz a infecção. Se a circulação já não for boa, vai se aproveitar mais ainda, porque vai ter pouca defesa, pouca imunidade. Então essa infecção vai progredir de um dedo para outro e pode também puxar para a área da região plantar. É uma área que tem muito tendão, tem muito espaço vazio. Então essa bactéria fica muito mais um ambiente agradável para ela fazer a infecção ou se alimentar. Essa bactéria vai ter um espaço melhor, vai ter pouca defesa nessa área e costuma fazer em 6, 7 dias uma forma aguda de infecção bem pesada que leva a um dano de perda de tecido muito grande. Então sempre ficar atento quanto a isso também. Então, resumindo tudo, o ideal na avaliação do pé diabético é intervir o quanto antes. A gente sabe que prevenção é essencial. Então, seria um sonho para todos nós, profissionais de saúde, que esse paciente pudesse ser associado bem antes. Esse paciente pode ser interrompido no seu processo de saúde e doença. Esse paciente possa estar numa forma de prevenção. Pudesse ser avaliado muito corretamente sobre o que está começando a acontecer. Então, nesse começo, a gente tem como intervir muito melhor e evitar grandes danos à vida dele, à saúde dele. À medida que a lesão vai aparecendo, coisas vão acontecendo e esse paciente vai piorando e começa a se acostumar. Uma coisa muito comum aqui é ver um paciente diabético chorar no primeiro dia que a médica fala que ele vai perder um dedinho. Mas esse paciente acaba ficando acostumado. A gente tem paciente aqui que tem 2 pododáctilos no pé direito, 1 pododáctilo no pé esquerdo. Então vai se acostumando com as amputações, com as infecções e aquilo vai virando rotina. Então cabe a nós profissionais de saúde, antes de tudo, na forma de prevenção, orientar bem esse paciente, cuidar bem dos pés, secar bem entre os dedos após o banho, todos os dias olhar os pés. Tem muito paciente que pergunta, eu posso usar tênis, posso usar bota, posso usar sapato fechado? Pode, mas esse pé tem que ser avaliado todos os dias. Se vai fazer uma caminhada longa, tem que se avaliar muito bem como é que tá os pés assim que acabar a caminhada, ou durante a caminhada até, porque é muito mais fácil abrir lesão e ele não sentir. Eu lembro que na infância a gente ia sempre para João Pessoa em veraneio, assim, aproveitar a praia, essas coisas, e lembro até hoje a imagem de uma pessoa idosa que foi caminhar com sua esposa numa praia, perto de 11 horas, meio-dia, aquela hora mais top, mais uma área mais solar realmente, pegando fogo. Então esse paciente na caminhada, descalço na praia, fez diversas bolhas e veio sentir apenas quando chegou na sua casa. Eram vários apartamentos interligados, então esse paciente quando chegou assim pertinho da gente e mostrou os pés, lembra até hoje a imagem das bolhas. É um paciente que não sentiu. Então esse paciente caminhou tudo e no final veio aparecer as bolhas sem sentir. Então foram várias queimaduras. Por que eu falo isso?
paciente diabético, ainda que não sabe que é diabético, geralmente só vai descobrir quando acontece alguma coisa ruim, quando acontece algum tipo de lesão. Isso é muito comum aqui no Brasil, no país em desenvolvimento, como é chamado, mas nos países desenvolvidos a gente observa muito mais a prevenção. Esse paciente é interrogado desde o início do seu tratamento, às vezes começa a aparecer alguma coisa, ele vai logo e procura o serviço. Aqui é muito mais complicado diante do nosso sistema público de saúde, que o paciente às vezes não tem o atendimento correto, no momento certo, e vai deixar para resolver alguma coisa quando está nos finais, nos últimos minutos do segundo tempo. Então, para nós, profissionais de saúde, cabe interrogar esse paciente no seu início, na forma de prevenção, para evitar danos maiores, tanto à sua saúde como em geral, como à sua vida também. Tá bom? É uma boa dica e fica aí para todo mundo que é profissional de saúde e que trata também de feridas.